Olha para as suas mãos agora. Fecha o punho. Sente a pressão da pele, a dureza dos ossos e a resistência da carne. Parece real, não parece? Parece sólido, denso e absolutamente preenchido. Mas e se eu te dissesse que tudo isso é uma mentira contada pelos seus sentidos? E se eu te provasse que você, eu e tudo o que existe no universo observável somos feitos de quase 100% de nada? A verdade é que se você removesse todo o espaço vazio de dentro dos átomos de cada ser humano no planeta, a humanidade inteira caberia dentro de um simples cubo de açúcar. Sim, todos os 8 bilhões de nós comprimidos em algo que você coloca no café. E o mais bizarro nem é o tamanho, mas o fato de que esse cubinho pesaria 5 bilhões de toneladas. Isso acontece porque a realidade que você enxerga é apenas uma casca fina escondendo um abismo de vazio. Para entender como isso é possível, a gente precisa mergulhar no que forma a base de tudo, o átomo. Antigamente, na escola, a gente aprendia que o átomo era como um mini sistema solar, com o núcleo no meio e os elétrons girando em volta como planetas. Mas essa imagem é pura simplificação. Se a gente pudesse ampliar um átomo de hidrogênio para que o seu núcleo, o próton, tivesse o tamanho de uma pequena bola de gude, o elétron que gira ao redor dele não estaria ali pertinho. Ele estaria a quase 1 quilômetro de distância. E entre essa bolinha de gude no centro e esse elétron lá longe, não tem absolutamente nada. É o vazio absoluto. Agora, tenta visualizar isso em escala humana. Imagine que o núcleo de um átomo é como uma mosca pousada bem no centro de um estádio de futebol gigantesco, como o Maracanã. E os elétrons seriam como pequenos mosquitos zumbindo nas últimas fileiras das arquibancadas, lá no topo. Todo o resto do estádio, o gramado, as cadeiras, o ar, os vestiários, tudo isso representa o espaço vazio dentro de um único átomo. E você é feito de trilhões e trilhões desses átomos. Então, a pergunta lógica que surge na sua cabeça agora é: se somos feitos de tanto vazio, por que eu não atravesso as paredes? Por que quando eu sento em uma cadeira, eu não passo direto por ela como um fantasma? A resposta não está na solidez da matéria, mas na força. O que você sente como toque ou solidez é, na verdade, uma guerra de campos eletromagnéticos. Os elétrons dos átomos da sua mão têm carga negativa e os elétrons dos átomos da cadeira também. E como cargas iguais se repelem quando você tenta aproximar sua mão de qualquer objeto, os elétrons começam a empurrar uns aos outros com uma força incrível. Você nunca tocou em nada na sua vida de verdade. Existe sempre uma fresta atômica, um campo de força invisível, impedindo que os núcleos dos seus átomos se aproximem dos núcleos de qualquer outra coisa. O que você chama de sensação tátil é apenas o seu cérebro interpretando essa repulsão elétrica. Nós somos essencialmente campos de força flutuando no vazio. É por isso que o mundo parece sólido. É como um ventilador de teto girando em alta velocidade. Se ele estiver parado, você vê que a maior parte do espaço entre as pás é vazio. Mas se ele girar rápido o suficiente, parece um disco sólido. Se você tentar colocar a mão ali, vai sentir uma resistência física real. A matéria funciona de um jeito parecido. É a velocidade e a energia das partículas que criam a ilusão de preenchimento. E se formos ainda mais fundo, a física quântica nos diz que nem mesmo essas partículas minúsculas, como os elétrons, são coisinhas sólidas. Elas são mais como nuvens de probabilidade, vibrações em campos de energia que existem e não existem ao mesmo tempo até serem observadas. Isso significa que o vazio não é apenas um detalhe, ele é a regra. A matéria é a exceção raríssima. Se você pudesse desligar essas forças eletromagnéticas por um segundo, tudo ao seu redor simplesmente desmoronaria. Os prédios, as montanhas, os oceanos e o seu próprio corpo se transformariam em uma poeira invisível de partículas subatômicas tão dispersas que o universo pareceria vazio de novo. E nós vivemos nessa bolha de percepção, onde o vazio nos parece algo. É uma construção magnífica do universo para permitir que a complexidade exista. Sem esse espaço todo, os átomos não teriam como se mover, se ligar ou formar as moléculas da vida. O vazio é o palco onde a dança da existência acontece. Quando você olha para as estrelas à noite e vê aquele imenso vazio negro entre elas, saiba que dentro de você existe um vazio proporcionalmente igual. Somos feitos da mesma arquitetura do cosmos. Somos poeira de estrelas, organizada de uma forma tão específica que esse nada agora tem consciência e está aqui,
me ouvindo falar sobre a própria natureza invisível. Isso muda completamente a forma como a gente vê os nossos problemas e a nossa própria importância. Somos feitos de sombras e energia, sustentados por leis físicas que desafiam o senso comum a cada segundo. O fato de você conseguir segurar o seu celular agora é um milagre físico de repulsão elétrica acontecendo em trilhões de pontos de contato. A realidade é muito mais fantasmagórica do que a gente imagina. E a parte mais incrível é que, mesmo sendo formados por esse vazio imenso, a massa que resta é o que nos dá peso e presença. O núcleo do átomo, aquela mosca no centro do estádio, detém 99,9% de toda a massa. É ali que a gravidade se apoia. Então, somos um paradoxo, um vazio quase infinito que carrega uma densidade de significado e existência. Da próxima vez que você se sentir pequeno diante do mundo, lembre-se que você é uma estrutura complexa que domina o vazio para existir. Você é a prova de que o universo consegue criar algo a partir de quase nada. E se você acha que a sua mente também está um pouco vazia depois dessa revelação, talvez seja só o espaço abrindo caminho para novas ideias que desafiam tudo o que você achava que sabia. O universo não é o que parece, e você muito menos. Se essa viagem pela estrutura da realidade mexeu com a sua cabeça, já clica no botão de seguir. Deixa seu comentário sobre o que mais te assusta nesse vazio e compartilha esse vídeo com alguém que precisa entender que, no fundo, todos somos um pouco feitos de mágica e muito espaço vazio.